Ó, então, eu tinha comentado com vocês, né, sobre esse simulador aqui, é o Ever Circuit. Ele pega em qualquer plataforma, ele pega inclusive no navegador. Só que ele é pago. Aí esse APK que eu mandei para vocês, ele tá craqueado, né? Por isso que vocês têm que instalar de forma separada. Então vocês baixem lá no grupo que eu mandei, tem também lá na plataforma. E é só instalar, você dá 2 cliques para instalar quando baixar. Para quem não tem Android, é a cara de João ali, você pode usar um simulador. Eu uso o Nox aqui no computador, que também é a mesma coisa, é mais simples ainda, que é só arrastar para dentro do Nox que ele já executa e funciona tranquilo, certo? Vou mostrar aqui para vocês alguns itens que a gente tem no programa. Ele tá em inglês, certo? Ele não fica em outra linguagem que não seja o inglês. Então, não se assustem. O que é que a gente tem aqui, ó? Vou até usar minha seta. Aqui nessa primeira abazinha que a gente tem os exemplos, certo? Nesse daqui. Que são os itens que a gente vai ter aqui embaixo, certo? Vixe. E aí, ó, quando você vai rolando. Ah, eu não tô mostrando pra vocês, meu Deus. 1-0 pra mim, viu? Eu jurava que já tinha mostrado pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu modificar. Pera aí, pra eu poder ver o que é que vocês estão vendo. Destaque. Deixa eu me prender aqui. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem os exemplos, tá vendo? É tudo isso que tá aqui embaixo, ó. São exemplos já prontos. Então, se vocês rolarem aí pela tecla ou pela tela do celular de vocês, vocês vão ver alguns exemplos já prontos, tá vendo? Aí tem vários tipos de circuitos. Tem com LED, tem uma retificação de onda, diodo, oscilador, um capacitor. Já tem alguns exemplozinhos que são legais que vocês podem estar clicando para ver. Aí aqui, se vocês quiserem ver algum exemplo, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui é de corrente, tá vendo? Quando eu clico nele, aí ele ainda diz aqui o que é, né? Que é corrente, é um fluxo de carga elétrica, blá blá blá. E aí, se você clica ali, ó, eles mostram, tá vendo? Onde foi que eu cliquei? Eu cliquei, deixa eu voltar aqui. Sair do modo de tela cheia. Gente, eu saí do modo de tela cheia, ó. Eu cliquei aqui em cima, tá vendo? Em cima disso daqui. Ó, eu cliquei em cima desse desenho, certo? Então eu consigo entrar nesse circuito aqui. Aí eu clico nele, tá vendo? E vejo o que é que tem aqui dentro. Se eu quiser modificar, eu não sei se vocês conseguem. Ah, dá para modificar eles, ó. Esses que já existem, certo? E aí vocês podem estar fazendo isso com qualquer um desses circuitos que vocês têm aqui. É tranquilo. Só clicar e ir lá. Vocês têm também aqui, ó, essa outra aba, que é chamada de Workspace, que é basicamente onde vocês podem criar os circuitos de vocês. Tá certo? Aí aqui, ó, você clica, tá vendo? Tá todo preto e ele pergunta, criar novo circuito. Pergunta não, né? Ele te dá a opção, criar novo circuito, certo? Eu vou mostrar essas outras abas e depois a gente volta pra cá. Essa outra aba aqui do lado, ó,
Essa daqui é a Community, é onde você tem alguns exemplos que o pessoal vai compartilhando e vocês podem, inclusive, sei lá, se vocês quiserem ajustar o projeto ou copiar o projeto, vocês conseguem fazer isso também, certo? Esse Booksmark aqui é quando você seleciona aqui na comunidade, tá vendo? Você marca ele como, eu não lembro exatamente, mas é como se você marcasse ele como favorito, tá vendo? Aí ele vai parar aqui nessa aba Booksmark. Mas não funciona muito bem essa questão da comunidade porque a gente está usando um programa craqueado, né? E aqui no Trash é onde fica os arquivos que você vai excluir, certo? Que é a lixeira. Então agora a gente vai voltar para cá, ó, o Workspace. Mas também vocês podem utilizar esses ícones aqui, ó, do canto, certo? Esse daqui, a lupazinha, é o de buscar. Esse daqui, você pode criar um novo circuito, certo? E esse daqui, se eu não me engano, é atualizar. Deixa eu ver. Mas não clique aqui não, viu? Porque senão ele pede para você logar. Se você logar, você sabe que ele vai descobrir que é falso, né? Aqui nos 3 pontinhos, a gente tem configurações. Mas não dá para vocês mudarem muita coisa. Então, tanto faz. Aí aqui tem para vocês entrarem e ver o preço. Como a gente não vai pagar por nada aqui, você vem aqui, ó, no Workspace, certo? Nessa aba aqui. Ou vocês podem clicar também nessa página com o maisinho, tá vendo? Aí vocês vão clicar aqui, qualquer um dos dois, e vai criar um novo circuito. Quando você chega aqui, a gente tem o nosso espaço de desenho. Isso daqui é uma chavezinha, certo? Que é o nosso terra. Todo circuito de vocês tem que ter um terra, tá? Senão ele não funciona. É como se fosse a garantia que não vai pipocar. E aqui em cima a gente tem os elementos que a gente pode estar utilizando nos nossos circuitos. Vocês estão vendo que todos eles estão representados pela simbologia, certo? A simbologia técnica mesmo. Alguns têm algumas adaptações, mas todos correspondem a uma representação real, tá bom? Quando vocês clicam em algum deles aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu mostrar. Eu cliquei aqui, eu cliquei nesse aqui, tá vendo? Automaticamente, aqui embaixo, ó, nesse lugar, exatamente nesse canto aqui, ó, apareceu um texto, dá o zoom. Esse texto, ele é a descrição do objeto que vocês acabaram de criar, certo? Então, esse símbolo aqui, essa simbologia, é de uma fonte de voltagem, certo? Vocês sabem que esse símbolozinho aqui, isso aqui é o quê? É o símbolo de alternado, né? É o símbolo de alternado. Então, você sabe que isso daqui é uma fonte que vai ser alternada. Vamos ver mais. Quando vocês não quiserem usar isso daqui, vamos supor, eu puxei esse símbolo aqui e eu não quero utilizar ele. Vocês vão clicar aqui na lixeirinha aqui embaixo, certo? Só vocês clicarem nesse símbolo aqui da lixeira. Aí, ó, ele tá amarelo porque ele tá selecionado e eu aperto na lixeira e ele some, certo? Aqui do lado, ó, isso daqui é uma fonte contínua, certo? É isso que eu tenho um positivo e negativo, tá vendo? Aqui embaixo a descrição, inclusive, é a mesma dessa anterior, só que de lá a simbologia é alternada e aqui é uma fonte contínua, certo? Vamos lá, o que é que a gente pode fazer? Eu vou usar essa fonte como exemplo. Quando você seleciona aqui, ó, quando você aperta em cima desse símbolo, ele fica amarelo.
E aparece aqui embaixo, ó. Eita, deixa eu limpar. E aparece aqui embaixo algumas novas opções, certo? Essa primeira aqui, que é a chavinha, ela serve para você alterar características como, por exemplo, a voltagem, porque ela vem como um padrão, tá vendo? Mas quando eu aperto aqui na chavinha, ó, aqui aparecem novas opções. Aqui aparecem novas opções e aqui embaixo também aparecem novas opções. Eu posso mudar aqui, ó, para alternada, para pulso, certo? Eu posso apertar aqui. Eu vou estar selecionando o que eu estou falando, certo? Aqui para alternada. Aqui eu posso mudar para pulsos. Aqui, quando eu clico no olhinho, eu posso colocar para eu ver ou não ver esse objeto, mas sem apagar ele, certo? Aqui, se eu não me engano, é para atualizar. Essas opções aqui são de reset, eu não lembro exatamente agora. Eu vou apertar para ver. E essa lixeirinha aqui é para apagar. A gente tem também aqui do lado, ó, essa rodinha, certo? Que é uma rodinha que permite você fazer a alteração desses valores que a gente tem aqui. Como é que eu faço isso? Vou botar ele aqui do lado para poder dar o zoom. Ó, nessa rodinha aqui, deixa eu botar ele mais para baixo para a gente ver. Opa. Ah, essa rodinha fica fixa. Ó, essa setinha aqui, quando você aperta ela, ó, e vai girando, ela vai modificando o valor que eu tenho aqui, certo? Você pode girar com o dedo assim, ou você pode apertar no mais e no menos. Tá vendo? Isso serve para basicamente qualquer componente que vocês têm aqui. Então, se eu quiser aqui 20 volts nessa fonte, eu vou girar, ó, 20. Ah, se eu quiser 110, aí eu vou ter que girar até chegar no meu 110. Ah, professora, eu não tô conseguindo acertar aqui com o dedo. Você aperta aqui, ó, para deixar no valor certinho, certo? Então, isso aqui é bem tranquilo, não tem muita dor de cabeça, não. Eu não vou deixar isso em 110, que a gente não vai trabalhar com essa voltagem tão alta assim. Deixar em 9, certo? Aí aqui, ó, vocês vão descobrir com o passar do tempo novas funcionalidades. O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar um resistor, que foi um objeto que a gente já estudou. Quando eu clico aqui, ele aparece, tá vendo? Aí depois é só eu arrastar. Isso daqui, agora eu lembrei, isso daqui é para você girar o componente, ó. Que às vezes você quer que ele esteja na horizontal. Então é só você girar aqui, ó. Que ele vai girando, tá vendo? Aí é só você colocar ele mais pra cá. Aí eu vou fazer o seguinte. Como é que eu ligo esse componente aqui nesse resistor? Eu clico numa ponta e clico na outra. Aqui, ó. Tenho que prender o terra também, né? Essa questão aqui do desenho do circuito, vocês vão ver que vocês só conseguem manipular nos pontos de encontro, né? Então, por exemplo, se você quiser soltar isso daqui, é só você apertar na tesourinha, tá vendo? E aí ele desliga. Tá vendo? Aí ele vai descolar aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Aí depois é só você clicar de novo que ele vai ligar tranquilamente. Esse desenho sobre o circuito, o desenho do circuito em si, vocês quase não têm domínio, tá? Aí aqui o resistor, ó, vou trocar o valor dele aqui, ó, resistor. Vou diminuir para 350. 350 ohms, tá vendo? Pronto, montei o circuito que eu queria.
Como é que eu vejo o que é que está acontecendo agora? Vocês vão clicar aqui agora, ó, nesse play que a gente tem aqui, tá vendo? É um play que tem um T aqui no canto. Tá vendo? Vocês também têm a opção de salvar isso, de arquivar. E vocês também têm a opção de tirar uma foto desse circuito. Isso é bem interessante porque caso vocês vão fazer alguma atividade, vocês podem usar o recurso, certo? Tirar aqui, ó, tá vendo? Ele ainda pergunta qual é o tipo de desenho que você quer, se é o branco, fundo branco ou com fundo preto, tá vendo? Isso é bem legal porque às vezes você faz um projeto e aí você quer salvar ele, não preto, mas em branco, e depois você consegue até imprimir. Quando eu clico aqui, ó, você vai salvar, vou chamar de aula. Opa, eu esqueço que aqui eu não tenho teclado, né? Eu não tenho teclado aqui, não vou nem escrever. Eu não configurei. Mas enfim, salvei. Ah, eu tenho que botar um título. Ah, consegui agora. Aula 1. Tá vendo? Você pode botar uma descrição aqui nesse campo. E salvei. Aí agora eu quero fazer a simulação. É só eu apertar aqui embaixo, ó. E ele faz essa demonstração do meu circuito, certo? Além disso, você pode aumentar a velocidade aqui, ó. Tá vendo? Pode aumentar. Nesse caso aqui, essa velocidade de simulação não é interessante porque vai fluir da mesma forma, certo? Mas tem situações, por exemplo, que a gente tem circuitos de contadores de eletrônica digital que você precisa acelerar para você ver o resultado. Então isso daqui é muito útil, certo? Deixa eu ver o que mais. Aqui no olhinho, ó, quando eu clico em algum, por exemplo, eu vou clicar aqui, tá vendo? E eu clico no olhinho, eu consigo ver o comportamento dele, essa variação de voltagem que eu tenho nesse ponto, tá vendo? Ela entra como 9 e ela vai cair nesse ponto. Tá vendo? Eu posso clicar em outros locais e colocar para ver também. Tá vendo? Aí eu consigo ver a corrente desse lado e aqui a voltagem. E aqui o tempo, né? Certo? Então dá para vocês visualizarem o circuito de uma maneira muito boa. Aqui, como a gente está trabalhando com energia contínua, a gente não tem muita variação em gráficos, né? Se fosse um circuito com uma fonte energética alternada, aí vocês teriam gráficos subindo e descendo, que era uma maravilha, certo? Mas não é necessariamente aplicável aqui nessa situação, certo? Então, esse é o programa que vocês podem estar utilizando para simular as atividades, se vocês quiserem, para vocês simularem os circuitos, certo? E é bem interessante, porque a gente tem várias funções que a gente vai aprender conforme a gente for estudando aqui a matéria, certo? Ele literalmente é bem completo mesmo, eu gosto muito dele, porque vocês conseguem simular mesmo sem ter os componentes, e é muito simples, não tem muita burocracia, certo? Hoje eu trouxe também para vocês alguns componentes físicos que eu tinha aqui. Eu ainda estou na pendência de conseguir um multímetro, porque eu fui comprar e eu não achei. Se alguém souber por aqui onde eu acho um multímetro digital bom e que não seja um rim, por favor me informe, porque eu fui na Lâmpada, fui ali naquelas casas do comércio e não achei. E lá na escola eu não posso pegar o que tem lá, certo? Mas se alguém souber, me dê um alô, por favor. Onde é a GTEC, Rafael?
Rafael tá falando que tem na GTEC. Eu não fui para esse lado da cidade. Eu acho que amanhã eu vou fazer isso. Porque eu vou precisar para mostrar para vocês e porque eu também tô com um serviço aqui em casa que eu não fiz. Porque eu tô sem o multímetro. Mas valeu pelas dicas. Amanhã eu vou lá procurar. Ver se eu não perco um rim nessa viagem, né? Que é bem capaz. Mas vamos lá. Deixa eu só fazer aqui o negócio. Gente, eu tô upando as aulas pra YouTube. Ô, doutor, desliga o microfone aí, por favor. Eu tô subindo essas aulas pro YouTube, mas tem algumas que eu não tô editando. Eu não vou mentir a vocês, tá meio complicado esses dias. Mas estão lá, então tem alguns pontos que às vezes eu converso com vocês que vão aparecer. Aí é só vocês pularem um pouquinho, certo? Mas tá tudo lá. A de ontem eu vou upar hoje, porque eu terminei a de terça hoje só. Mas vamos embora. Ó, o nosso próximo componente da lista são os capacitores, certo? Esse slide que eu fiz para vocês, ele tá bem detalhado tecnicamente falando, certo? Obviamente que eu não vou explicar slide a slide, porque tem muita coisa que eu falo de uma vez só, certo? Mas tá super detalhado, tá um material particularmente muito bom. Então depois, se vocês quiserem olhar com mais calma, eu não vou estar falando todos os slides que tem, mas as partes mais importantes, tá bom? Ó, os capacitores, como eu já tinha explicado lá na primeira aula de introdução, ele é um componente que muita gente às vezes confunde ele com uma bateria. Só que ele não é uma bateria, certo? Ele é um componente que ele armazena energia, ele armazena cargas elétricas enquanto o circuito está ligado. Se esse circuito por acaso for desligado, ele vai perder essa fonte energética e ele vai descarregar, certo? Então, a primeira coisa que eu sempre peço a vocês é: não achem que um capacitor é uma bateria, porque ele não é. Apesar de alguns parecerem fisicamente, ele não é uma bateria, certo? E aqui a gente tem algumas características, certo? Essa imagem que eu tenho aqui, ela é um desenho básico do que seria o capacitor, né? Ele é representado no nosso esquemático através desse símbolo. Esse é um dos símbolos, a gente vai entender por que é um dos símbolos, certo? Mas a gente tem na estrutura física dele basicamente o que? A gente tem esses elementos, as armaduras, certo? E a gente tem um material dielétrico. Essas duas armaduras, certo? Elas são uma espécie de capas que envolvem esse material dielétrico. E o que é que ela faz? Elas vão isolar, elas são isoladas por esse material. E nesse meio termo, nesse encontro, certo? Ele vai acabar, essas duas placas vão acabar carregando e armazenando energia por um determinado tempo. E quando o circuito precisar dessa energia, ela vai descarregar e vai alimentar o resto do circuito, certo? Vamos lá. Aqui, ó, tem um passo a passo, eu não vou me estender muito nele, depois vocês leem devagarinho, certo? Mas é basicamente como é que acontece a energização dessa armadura, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem ela que não está energizada, certo? Ela está em 0 volts, elas estão em 0 volts. E quando não existe
nenhum potencial elétrico, ou seja, não tem nenhuma voltagem passando aqui, elas não vão apresentar nenhum tipo de carga energética. Ou seja, se elas não estiverem ligadas, se o capacitor não estiver ligado a um circuito energizado, ele não vai ter nenhum tipo de carga elétrica dentro do componente, certo? Então, se não tiver energia no circuito, ele também não tem energia. Ele depende inteiramente dessa alimentação externa, certo? Quando você conecta esse capacitor a uma fonte de energia, aí sim ele vai apresentar uma diferença de potencial dentro dele. Fora isso, não acontece, certo? Aqui, ó, esse passo a passo que está sendo explicado aqui é todo técnico, todo bonitinho, de como é que acontece a energização de um capacitor. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque é a nível de curiosidade, certo? Mas vocês podem ler depois que eu coloquei para vocês entenderem melhor. Ó, basicamente, o que vai acontecer é isso daqui. E aí, esse polo positivo, tá vendo? Que é o polo positivo da bateria, ele vai absorver os elétrons que estão aqui, certo? Enquanto o negativo ele vai fornecer. Então, enquanto esse daqui vai estar puxando, esse daqui vai estar fornecendo. Quando ele faz esse processo de um puxar e o outro fornecer, a gente vai criar o fluxo de corrente, certo? Fazendo com que essas armaduras elas sejam energizadas. E aí, ó, o que acontece basicamente é isso aqui. Tá vendo? E tem outra questão. Por exemplo, se a minha bateria aqui tiver 1.5 volts, certo? O meu capacitor, ele vai fornecer 1.5 volts, certo? Mesmo que a capacidade desse capacitor seja, sei lá, de 50 volts. Ele armazena até 50 volts, por exemplo. Se minha bateria fornecer 2, se a minha bateria fornecer 3, ou 4, ou 5, ou 6, ele vai fornecer exatamente o que ela provê, certo? Então, é uma característica do capacitor reproduzir ou copiar a energia, a quantidade de voltagem que vem da fonte, certo? Ele não altera, ele não multiplica, ele não diminui, ele simplesmente vai replicar, certo? Aí o que é que acontece? Quando essa minha bateria aqui, ela é desconectada do meu circuito, onde eu tenho um capacitor, essa carga que está aqui, ela vai dissipar para o resto do circuito, certo? Quando ela desconecta aqui, esse tempo de dissipação vai depender de alguns fatores e vai depender do meu circuito também, certo? Mas o que vai acontecer, obviamente, é o não armazenamento dessa carga no meu capacitor. Se a fonte ela é cortada, o capacitor tende a alimentar o resto do circuito, até ele se esvair. Como ele não tem como abastecer novamente, ele vai ficar vazio e não vai ter mais energia dentro do meu circuito, certo? Então, aqui no exemplo, por exemplo, a minha bateria, se ela fornecer 1,5, quando eu desconectar aqui o meu capacitor vai ficar com 1,5, só que ele vai dissipar isso para o meu circuito. Então, esse tempo que ele vai ficar com essa carga, às vezes é questão de segundos. Não é tipo, vai ficar 2 minutos aí gastando essa energia. Não. Também não chega nesse nível, certo? É uma coisa rápida, depende de vários fatores, depende da quantidade de armazenamento, depende do quanto o circuito está puxando. Então, é bem relativo, certo? E assim, os capacitores, eles são um salva-vidas bem rápido. Ele não é algo para você se apoiar inteiramente, certo? Ele serve para leves correções.
Aqui é a explicação de tudo isso que eu tô falando, tá vendo? Por isso que eu disse a vocês que eu ia pular alguns slides, porque eu tô resumindo a ópera. Ó, o que é que acontece? Quando esse meu capacitor ele tá ligado a um circuito além da minha fonte, ele vai se conectar a esse circuito e ele vai dissipar essa energia através desse circuito. Isso quer dizer o quê? Que como eu estou conectado a algo a mais, eu vou fazer com que aquela corrente flua, certo? Então ela vai dissipar naquela direção e depois a Deus dará. Às vezes já aconteceu de eu ter um capacitor que eu energizei ele para fazer um teste e de vez em quando fica um restinho de energia armazenado ali, certo? Não é nada significativo, mas acontece. Não vou dizer a vocês que é impossível, mas é tão irrelevante que não chega a ser considerado uma bateria. É porque no fundo ele não teve como fluir aquela carga ali. Então ele não teve para onde ir. Então ele fica preso no componente. Mas com o tempo ele acaba se desfazendo daquela energização. Ó, aqui ó, é o que acontece basicamente com o capacitor, certo? Aqui é quando ele está carregado, tá vendo? Se esse circuito aqui não estiver fechado, ele vai segurar a carga um tempinho ainda. E ele vai arrumar um jeito de dissipar essa carga, certo? Isso daqui é o que vai acontecer quando ele estiver no processo de descarga. É quando ele se conecta a outro componente, tá vendo? Então ele está passando para cá, ó. E aqui é o que acontece quando ele está totalmente descarregado. Você vê que as placas não estão energizadas, né? Então, já foi embora. Ah, e tem outra questão, né? Apesar do capacitor armazenar uma carga total comparado à sua fonte, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vamos supor que a minha fonte tenha 1,5, 1,5 volt, certo? E eu carreguei o meu capacitor. Conforme ele vai acontecendo a descarga, ele não vai manter isso daqui até ele descarregar totalmente. Que é basicamente o que acontece com a bateria, de certa forma, né? Tem até um determinado momento com a bateria, ela sustenta aquela tensão, mas tem um momento que as tensões começam a baixar porque ela começa a entrar em processo de descarga, certo? Então, o capacitor, conforme vai passando o tempo, isso daqui vai diminuindo gradativamente. Então, essa força que vai sair dele não vai ser constante, certo? Então, conforme ele vai descarregando, a tensão vai baixando. E aqui, ó, após algum tempo, a tensão entre as armaduras é tão pequena que pode ser considerada zero. O capacitor tem outra característica, que é a questão da capacitância, certo? O que é essa capacitância? É a capacidade que ele tem em estar armazenando essas cargas. E ela depende de alguns fatores, certo? Um desses fatores é a área comum que ele tem entre essas armaduras, a espessura do dielétrico e a natureza do dielétrico. Quando eu falo em dielétrico, gente, quando eu falo essa palavra dielétrico, eu estou falando no material que ele fica entre as duas armaduras e que isolam, fazendo com que as cargas das duas não se toquem, certo? O que é que eu posso citar como exemplo de material dielétrico? O ar, por exemplo, é um material dielétrico. O papel é um material dielétrico.
Tem alguns outros componentes químicos que também são materiais dielétricos. Por exemplo, a gente vai ver um exemplo de capacitor mais à frente. Eu tenho até ele fisicamente aqui, só que eu não tenho ele aberto. Mas eu abri com a turma e basicamente o que a gente tinha dentro dele, deixa eu ver se eu consigo a imagem aqui, capacitor aberto. Era duas folhas de metal. Aqui, achei uma imagem que é. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, basicamente, o que a gente tem nesse tipo de capacitor aqui é isso daqui, ó. Eu tenho as duas placas metálicas, certo? Aqui no meio eu tenho um material que pode ser papel, pode ser ar, pode ser qualquer coisa que isole essas duas placas, certo? E elas são literalmente enroladas para que elas não se encostem e que ele consiga armazenar essa carga, certo? Então, essa questão da capacitância, que é o poder que um capacitor tem de armazenar essas cargas elétricas, ela vai variar de acordo com todos esses fatores. O tamanho, porque aqui não dá para vocês perceberem tanto, mas isso daqui é um material que tem um tamanho específico. Ele só está enrolado, encapsulado aí. Mas depende desse tamanho de extensão de folha, desse material que a gente tem aqui no meio, isolando as duas placas, certo? E outra questão, do tipo de capacitor, que pode ser um fator decisivo e significativo na capacidade que ele tem de armazenar essa carga ou não, certo? Aqui a gente tem uma definição de cada uma dessas características, certo? Sobre a área da armadura, certo? Essas áreas das armaduras. As armaduras são o que, gente? As armaduras são os metais que vão armazenar aquela. Peraí, é porque eu li o chat aqui. Leicinho, você que entrou depois, não tem problema não, porque a chamada eu lanço lá no Pluriconnect e eu só lanço no outro dia. Então, eu já vi que você tá aqui. Fique em paz, viu? Então, Obrigado. essas armaduras aqui, elas são o material que vai armazenar as cargas no final das contas, certo? Então, quanto maior elas forem, maior eu vou ter espaço para armazenar carga, certo? Então, o tamanho é totalmente proporcional à capacidade que aquele componente vai poder armazenar as cargas ou não, tá certo? Outra questão, a espessura do dielétrico, que é o seguinte, esse já é inversamente proporcional, certo? Quanto mais fino o dielétrico, as armaduras estão mais próximas e por isso o campo elétrico formado entre elas é maior e a capacidade de armazenamento também. Então, se eu pegar duas plaquinhas de metal e colocar um material que seja muito grosso entre elas duas, o campo que vai se criar ali vai ser bem fraco. Então, quanto mais próximo essas duas armaduras estiverem, maior vai ser a capacidade dela de gerar um campo que armazene cargas por muito mais tempo, certo? Então, as armaduras, quanto maiores elas forem, mais ela armazena. O dielétrico, quanto mais fino ele for, mais a gente vai ter um campo elétrico que vai sustentar essas cargas por mais tempo, certo? Então, os dois são inversamente proporcionais. E por último, não menos importante, a gente tem a questão da natureza do dielétrico, que é o tipo de material que a gente tem, certo? Quanto maior a capacidade de isolação do dielétrico, maior a capacidade de armazenamento do capacitor.
A capacidade de um capacitor de armazenar cargas é denominada de capacitância. E a capacitância, que é C, se define sendo a razão entre a carga elétrica da armadura, que é o Q, pela diferença de potencial entre elas. Se você quiser calcular qual é a capacitância, você vai utilizar essa fórmula que a gente tem aqui, ó, que é C igual a Q sobre V. Tá certo? Aqui é para você descobrir qual é a capacitância de um material. Ou de um material, de um capacitor. Outra coisa importante aqui. A unidade de medida para o capacitor é o farad, certo? E ele é representado pela letra F. Aqui, ó. É representado pela letra F. Entretanto, a unidade farad é extremamente grande, ainda tem esse problema, né? O que leva ao uso de submúltiplos dessa unidade. A gente achou estranho quando a gente tava falando ontem, quando a gente estava falando de resistores, que tinha vários números depois da vírgula e tudo mais. Esse daqui eu acho bem pior, porque tem coisas que você vai ter que utilizar potência, porque você não vai escrever essa quantidade de zeros que eu tenho aqui, né? Mas não se avestem não, que a gente não vai entrar tão fundo nesses cálculos de capacitância não. A gente vai fazer uma coisa bem básica, só para vocês entenderem como associar alguns capacitores em algumas circunstâncias. Oi. Vai ter atividade para a gente fazer, poder fixar na mente? Sim, sim. É o que eu disse ontem. Eu não vou ficar lançando uma atividade a cada dia, até para não sobrecarregar vocês, mas eu defini o seguinte: amanhã eu vou pegar e fazer uma atividade com questões de todos os assuntos que a gente estudou essa semana. E aí eu posto para vocês e vocês têm até a outra semana para me entregar. Vem cá. E essa atividade vai ter questão que vai cair na prova, né? Isso. Isso. Exatamente. Viu? Fique tranquilo que não é muito difícil, não. Evson aí não, né? Aí você quebra o esquema. Tá tocando violão aí? Alguém tá tocando violão. É Evson. Eu vou até mutar ele aqui, porque ele tá tocando violão, né? Aí a amizade quebra. Pronto. E aqui, ó, a gente tem a tabela, colocando as principais unidades de medida, certo? A gente tem o microfarad, que a simbologia mais comum, inclusive, que se tem é essa daqui. Tá bom? E ele pode ser escrito com 10 menos 6. Geralmente nos cálculos se utiliza essa nomenclatura, porque é melhor do que você escrever 0,000001F, né? A gente também tem os nanofarads, que é representado pelo NF, e o picofarad, que é o PF. O nano é 10 menos 9 e o pico é 10 menos 12. A gente não vai usar tanto isso não, mas é necessário. E tem alguns cálculos de circuito que a gente precisa utilizar essas medidas, certo? Outra característica importante dos capacitores é a questão da tensão de trabalho, certo? Essa tensão de trabalho é a tensão na qual um capacitor aguenta ao máximo quando ele está ligado a um circuito, certo? E também é a capacidade que as armaduras vão suportar quando elas forem energizadas. Se você, por acaso, aplicar uma tensão que seja maior do que é suportado, certo? O material isolante, o material dielétrico, ele vai acabar estourando
ele vai se romper ou estufar. Quantas placas aí vocês já não viram que tinha um capacitor lá, parecendo que tinha virado uma bola? Isso daí basicamente é o que acontece quando você dá uma sobrecarga e o capacitor ele rompe o material isolante e entra em curto, certo? Quando esse material se rompe, você acaba perdendo totalmente o seu capacitor. Aí é hora de trocar, certo? Se os capacitores sofrerem qualquer tipo de alteração física, eles estão automaticamente mortos. Aí você vai ter que trocar por outros, certo? Como é que eu sei qual é essa tensão de trabalho, certo? Normalmente eu peguei um capacitor eletrolítico aqui, que é o mais comum que a gente tem no mercado, e eles vêm representados dessa forma aqui, onde a leitura da minha tensão de trabalho, ela fica aqui mais ou menos, ó. Aqui eu trouxe dois exemplos, tá vendo? Esse daqui é 63 volts e esse daqui é 25, se eu não me engano, né? Volts. E além dessas características da voltagem que a gente tem aqui, a gente também tem a capacitância de cada um desses capacitores, certo? Então, essa é uma forma de identificar qual é o tipo, qual é a tensão de trabalho, certo? Isso daqui, ó, esse ponto, ele é mais uma dica do que qualquer outra coisa. Deve-se tomar cuidado em utilizar capacitores sempre com a tensão de trabalho maior do que realmente você vai utilizar. Porque o que é que acontece quando você trabalha no limite? No caso de capacitor, é melhor sobrar do que faltar. No caso de um resistor, não, porque senão você tira totalmente a alimentação, né? Mas nos capacitores, se você precisa trabalhar com um capacitor de sustentação de 50 volts, você pode colocar um de 70, você pode botar um de 80, tranquilamente. Porque é melhor que ele fique sobrando do que faltando. Porque, por exemplo, se eu tenho um capacitor de 63, como esse daqui, volts, certo? E eu ligo ele numa tensão de 12 volts. Isso significa que o meu capacitor vai carregar até 63? Não, certo? Se eu só estou fornecendo 12, eu só vou carregar 12. Por quê? Porque ele não armazena carga. Ele só vai ser alimentado com o que ele está recebendo. Então, se eu recebo 12, eu só vou... Imagine um tanque. Um tanque... Pense no seguinte. Pense num balde. Fure ele de um lado, fure ele do outro. Certo? De um lado você bota uma mangueira e do outro lado você bota uma torneira para deixar ele aberto. Certo? Ele só vai encher até o momento que ele não precisar fornecer água. Ele só vai encher até o topo, entre aspas, até o momento que ele não precisar fornecer água. Agora, se ele estiver fornecendo enquanto você está injetando água ali, é capaz dele não chegar nem na metade. Porque, dependendo do fluxo de demanda, aquele balde ali não vai chegar nem no nível médio dele. Dependendo de quanto você esteja puxando, dependendo do tamanho do furo, dependendo da velocidade de vazão e de N características. No caso do capacitor, se eu estou fornecendo 12, eu vou carregar 12. E eu só vou dispersar 12 também, certo? Então, não se enganem de achar que eu estou trabalhando com 12 volts no circuito e quero armazenar carga, vou botar um capacitor de 50 volts, com tensão de trabalho de 50 volts. Ele não vai alterar o seu circuito, ele não vai injetar mais energia, ele não vai armazenar nada, certo? Ele vai trabalhar com os 12 volts que você colocou inicialmente.
tá? Até porque se ele fizesse esse armazenamento de carga baseado nesse valor nominal da tensão de trabalho, você poderia sobrecarregar o seu circuito. Por quê? No ponto que chegasse no capacitor e eu oferecesse 63, por exemplo, e eu desligasse a fonte, ele ia injetar 63 de uma vez, assim, ó, no meio do circuito. Imagine aí no que era que ia dar. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. Eu vou apagar isso. Não, vou deixar essa fonte. Vou apagar você, certo? Vou pegar um capacitor aqui, ó. Aqui é a minha capacidade de capacitância, certo? Eu vou imitar esse daqui da minha imagem. O que é que eu tenho mesmo aqui? Eu tenho 1000 microfarad, né? Vamos lá. 1000. Ai, já transformei, peraí. 1000 microfarad é um. Esqueci agora o nome. Certo? Vou botar ele aqui. Vou mudar essa tensão aqui para 12. Não. Cadê? 9, 10, 11, 12. Certo? Vou ligar aqui. Eu preciso botar um LED aqui no meio, porque senão a gente não vai ver ele descarregando, né? Cadê meu LED? Vou botar ele mais pra cá. Esse meu capacitor que eu tenho aqui é um capacitor comum. Eu nem tenho variações aqui de capacitor, que tristeza. Eu não gosto de trabalhar com esse comum, não. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Ah, não, que é pra você sugerir. Eu gosto do polarizado. Isso aqui é o quê? Não, aqui é um controle de voltagem. Nada a ver. Vamos lá. Eu preciso botar um resistor aqui, porque senão ele vai papocar, né? No meio do caminho tinha uma pedra. No meio de uma pedra tinha um caminho. Vou botar aqui, esse daqui tá 12, né? Ele vai descarregar 12. Esse resistor trabalha em 3. Eu vou colocar 800. Eu tô chutando, certo? Eu não fiz a conta, não. Humberto tá perguntando aqui, professora, existe uma ordem onde colocar capacitor e o resistor? Sim. Conforme a gente for conhecendo os componentes, vocês vão entender essa questão de organização. Pense primeiramente na funcionalidade, certo? Qual é a funcionalidade do capacitor? Ele vai fornecer energia para um circuito, caso eu tenha uma perca por algum motivo, certo? Então, ele automaticamente ele tem que ficar posicionado logo após a saída da minha fonte de energia, certo? Por que o resistor aqui ele vem depois do meu capacitor? Porque essa energia não pode entrar em contato direto com o meu LED. Porque aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 12 volts. Imagine o seguinte, um LED normalmente aguenta 3, 4 volts no máximo. E aí eu injeto 12 volts direto na garganta dele. Ele vai estourar, né? Isso é certo. Então, por que eu coloco o meu resistor aqui? Porque eu não quero que essa energia que flua daqui, ó, bata direto no meu LED. Então ele é a ponte, ele é o meio do caminho. Por isso que o circuito, você faz ele por ordem de posicionamento dos componentes que você vai ter lá, certo? O que foi, moço? Ele não tá fluindo. Eu odeio esse negócio, ó. Ele tá dizendo agora que é
Gente. Ele não me deixa definir. Ah, agora ele inventou de ser polarizado. Deixa eu cortar aqui. Ele nem tem indicação de polarização e agora ele tá polarizado. Eu aguento com isso? Não aguento não. Ah, peraí. Deixa eu girar o bonito aqui. Deixa eu ver se ele gosta. Ai. Ele nem tava polarizado. É sacanagem, né? Ó. O que é que eu tenho aqui? Eu esqueci inclusive, de explicar a vocês esse detalhe. O meu capacitor, diferentemente dos outros componentes que eu tenho aqui, ele tem que estar ligado diretamente tanto na fonte positiva quanto na ponte negativa. Por quê? Porque ele é normalmente um componente que ele é polarizado. Esse simulador aqui, ele não indica no desenho do esquemático a polarização, porque eu acho que ele quis generalizar. É porque tem capacitores que têm polarização e outros que não. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas esse daqui ele resolveu generalizar e não indicou. Mas esses capacitores, eles têm que estar ligados tanto ao polo positivo quanto ao negativo, tá vendo? Por quê? Porque eles precisam se carregar. E aí, se vocês observarem nesse circuito aqui, ele não tá fazendo nada aqui, né? Agora ele tá de boa. Mas se eu pauso aqui o meu... Deixa eu ver se eu tenho algum jeito de pausar ele. Ele nem deixa pausar para mostrar a vocês. Mas o que é que aconteceria aqui? Quando você pausa essa simulação, era para ele desligar a fonte e deixar a energia fluir. Eu vou mostrar isso de verdade para vocês com esse mesmo circuito, certo? Deixa eu só terminar essa parte teórica que eu ligo o celular e mostro essa descarga ao vivo, literalmente, certo? É porque o simulador, isso eu já ia parabenizar se ele fizesse isso, mas ele não quer fazer, né? Quer simular essa descarga. Ó, como eu tinha falado lá no simulador, existem tipos de capacitores, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem de cerâmica, de poliéster, de tântalo, de óleo, tem esse variável, tem o eletrolítico. O mais comum no mercado que a gente tem é o eletrolítico, né? Que é esse pretinho. E esse pretinho, ele tem polarização, certo? Você precisa ligar ele positivo no positivo, negativo no negativo, certo? Oi. Esse aplicativo, caso você não colocasse o resistor e colocasse a voltagem alta, queimaria o LED? Se eu tirasse o resistor aqui, peraí que eu vou desligar ele. Vai cortar aqui. Se queimaria o LED, né? Tá falando ligar direto assim, né? Eu nem sei se ele faz isso. Ah, ele papoca aqui, ó. Tá vendo? Porque ele passa direto aqui, ó. Os 12 volts vai fluir diretamente pro LED. O LED não aguenta esse fluxo de corrente e nem a tensão que vai ser utilizada, certo? Ele só não faz a descarga do resistor. Eu tô triste. Porque essa é uma das melhores funcionalidades que se tem. Vamos lá. Ó, eu vou entrar aqui nos capacitores eletrolíticos, que aí eu já faço a simulação para vocês, certo? Os capacitores eletrolíticos, eles são fixos, ou seja, essa capacidade de
a capacitância e a tensão de trabalho deles não é variável, certo? Então, se lá no rótulo tem 50 volts, 1000 microfarad, ele vai só trabalhar com aquela nomenclatura ou com aquele valor que está lá denominado, certo? Os outros tem os variáveis e os outros fixos. Eles são diferentes desse eletrolítico, certo? Aqui, ó, principalmente a característica visual do eletrolítico é essa demonstração dos polos, certo? E a escritura das capacidades que ele tem na própria embalagem. Esse daqui, do lado direito, é um não eletrolítico. Vocês veem que ele é reto, parecendo um diodo, tá vendo? E esse daqui é um eletrolítico. Inclusive, ele mostra a questão da polarização, né? Com o tamanho das pernas, que é diferente. Ó, o que é que diferencia um eletrolítico dos demais, certo? É o material que eu tenho dentro do meu capacitor. Ou seja, é o material dielétrico, certo? Na maioria dos capacitores fixos, os normais, que é esse daqui vermelhinho, tá vendo? O material que a gente tem como dielétrico é papel, mica ou cerâmica, certo? Já os dielétricos, eles têm componentes químicos utilizados como materiais dielétricos, certo? Esse material é chamado de eletrolito, certo? E ele vai oxidar conforme você vai aplicando a tensão elétrica. E aí ele vai isolar uma armadura da outra, certo? Eu já abri um capacitor desse. Se alguém um dia tiver curiosidade e quiser esbagaçar, é a coisa mais difícil de se abrir do universo, certo? Mas quando você abre ele, ele derrama um líquido na sua mão. Não é corrosivo, mas eu não ficaria muito em contato se eu fosse vocês. Mas aquele líquido ali, ele é um material dielétrico, certo? É o eletrolito, que é os componentes que também se tem em algumas baterias. Então, não é legal vocês ficarem pegando, certo? Aqui é um exemplo do que é que acontece, certo? Dentro desse capacitor, quando se é utilizado esse material como isolante, certo? O que mais que a gente tem aqui? Essa questão física aqui, ó. Esse capacitor, ele é selado no invólucro, eu nunca consigo falar essa palavra, de alumínio, ou seja, ele tem uma capinha de alumínio em volta dele, e ele vai isolar essas armaduras, que elas estão enroladas, e é um negócio que é difícil de abrir, que nem com o abridor de lata você consegue abrir. Os meninos tiveram que abrir no alicate quando a gente tentou. E foi uma guerra, certo? E ele é tão fechado que para você abrir, é praticamente um trabalho de corno. Eu gosto de usar essa palavra, que é trabalho de corno. Mas ele é tão feito perfeitamente, ele é tão isolado perfeitamente, que para esses capacitores darem problema por questões físicas externas é bem difícil. É mais fácil ele danificar internamente, que é o que acontece quando você dá uma sobrecarga. Mas por questões de ambiente externo é bem difícil, porque ele é tão selado que você mal consegue abrir, independente da situação. E para alguma coisa de fora atingir ele em pleno funcionamento é muito difícil. Então, eles são capacitores que aguentam eles têm um poder de capacitância muito maior comparado a outros tipos de capacitores de outros materiais, e além de ser bem resistentes. Eu acho eles muito mais resistentes que os de cerâmica, por exemplo, certo? Aqui a gente também tem algumas desvantagens, certo? Mas essas desvantagens são detalhes técnicos que são causados pelo próprio processo de fabricação e que infelizmente eles são inevitáveis, certo? O que é considerado desvantagem, apesar de eu não achar, certo? É a questão da polaridade,
a alteração de capacitância e a tolerância, certo? O que é que acontece? Esse tipo de capacitor, você precisa aplicar as tensões positivo e negativo da forma correta, senão eles não funcionam, certo? É básico. Eu não vejo isso como uma desvantagem, mas para alguns tipos de circuito, isso pode ser um probleminha, certo? Mas tudo bem, certo? E tem um problema. Se você ligar errado, diferentemente de outros componentes, por exemplo, os diodos, eles são polarizados. Se você liga os diodos de forma errada, como a função nativa do componente é não deixar a corrente fluir no sentido contrário, ele não vai ter nada. Mas um capacitor, se você liga o positivo no negativo e o negativo no positivo, você vai fazer com que ele sofra uma reação química ao contrário do que deveria ser, certo? E isso pode fazer com que ele exploda. Sabe quando você... Não sei se vocês já viram, né? Um capacitor danificado. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Ele fica parecendo um cogumelozinho meio estourado. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Deixa eu ver, não, tá tudo. Ó, pode acontecer várias situações, inclusive essa daqui, tá vendo? Isso aqui, o que é que aconteceu? Ele deu um curto e subiu o material, tá vendo? Veio pro topo do coisa, porque é o único lugar que tem pra sair. Esses aqui, vou mostrar pra vocês. Esses aqui, ó, ele partiu e chega a sair o papel que tinha por dentro, tá vendo? Esses daqui são os SMDs. Eles são micro, né? Eles são encapsulados bem pequenininhos, mas que oferecem a mesma função. Só que eles são feitos para placas menores. É porque eu não tô achando nenhuma imagem desses de cogumelo, porque quando vira o cogumelo, se estourar é problema, viu? Eu não tô achando nenhum aqui na internet. Mas eu vou dizer um negócio a vocês, não queiram ver, porque se ele estoura, é um problema tão grande que vocês não têm noção. Deixa eu ver. Só tô achando esses mais moderninhos. Não tô achando não. Não achei nenhum aqui não, que demonstrasse o que eu tô falando. Mas é problemático, certo? Então, você ligar eles de forma incorreta é problema. Então, essa questão da polaridade é importante vocês respeitarem as ligações nominais que eles têm, que ele precisa, no caso, né? Vamos lá. Aqui é o símbolo do esquemático de um capacitor eletrolítico, certo? É o mesmo símbolo de qualquer outro capacitor, porém ele é polarizado, tá bom? Outras características que demonstram essa questão dos polos, certo? O terminal positivo, ele tem esse chanfro aqui. Eu vou mostrar no que eu tenho aqui. Ele é mais como se alguém tivesse amassado ele assim na ponta, certo? E ele também tem uma escritura aqui do lado, uma faixa branca, basicamente, mostrando o positivo. Alguns têm uma perninha maior do que a outra, certo? Então fica bem mais fácil identificar. Essa questão da alteração de capacitância é porque um capacitor eletrolítico ele precisa estar em uso, certo? Senão ele acaba perdendo a capacidade que ele tem de capacitância e ela acaba se alterando conforme o tempo, certo? Isso é um fator químico da própria construção do capacitor. Vocês vão ver aqui na descrição depois que tem a explicação, né, do que acontece. Ele diz que é uma formação da camada de óxido entre as duas armaduras, que ela vai depender de aplicação da tensão ao capacitor.
Então, se você deixa ele sem ligar por muito tempo, essa camada ela começa a se formar no capacitor e acaba alterando essa questão da capacidade de capacitância, certo? E aqui, ó, outro ponto interessante. Quando o capacitor eletrolítico permanece durante um período sem utilização, o dielétrico sofre um processo de degeneração que afeta sensivelmente a sua capacitância. Por esta razão, sempre que for necessário utilizar um capacitor que estava estocado durante algum tempo, deve-se conectá-lo a uma fonte de tensão contínua durante alguns minutos para permitir a reconstituição do dielétrico antes de aplicá-lo no circuito, certo? Esses são alguns fatores que são prejudiciais como é que o pessoal diz? São as desvantagens dos capacitores eletrolíticos, certo? Apesar de todos esses poréns, ele ainda é um modelo de capacitor que se utiliza, porque ele não esquenta, ele não sofre tantas alterações, a não ser que eles sofram qualquer uma dessas situações aqui, certo? Aqui, ó, a gente tem um eletrolítico que ele é de óxido de alumínio, tá vendo? E esse daqui é óxido de tântalo. Qual é a vantagem desse capacitor para esse daqui, desse tipo para esse? A capacitância desse vermelho daqui, ele vai sofrer menos variação do que desse verde, certo? Por causa do quê? Pela simples reação química que cada um desses líquidos sofre quando estão em contato com os componentes, certo? Então, essas pequenas variações acontecem baseado em construção, em material, são N fatores. Apesar de tudo isso, até hoje, a maioria dos componentes eletroeletrônicos, eles utilizam capacitores eletrolíticos comuns de forma demasiada, sabe? Até porque quando você faz uma combinação correta e o dispositivo é utilizado por muito tempo, não tem por que você se preocupar com essas questões aqui, certo? Tem também essas variações aqui que nada mais é do que capacitores múltiplos, certo? Ele às vezes tem 3, 4, 5 capacitores dentro do mesmo capacitor, certo? Eles estão dentro do mesmo invólucro. Às vezes eles estão encapsulados os 4 ali no mesmo recipiente, certo? E aí como é que você sabe, como é que você liga, né? Porque você precisa de polos para ligar. Eles vão vir com perninhas a mais do que um simples, certo? Ele pode se apresentar nesse formato aqui ou nesse formato aqui. Eles são, por exemplo, maquinário industrial que tem muito mais esse tipo de componente, certo? Aqui é o símbolo desses capacitores múltiplos. Como vocês podem ver, a energia negativa, entre as que não existe energia negativa, ela é comum para os dois, tá vendo? Aqui é como as características são apresentadas em cada capacitor. Isso que eu estou falando é uma característica visual mesmo, certo? Como é que você vê as informações nos capacitores. A gente tem 2 tipos de representação, que é basicamente o que a gente viu naquela imagem, que é diretamente através de números e algoritmos, certo? E também tem a questão do código de cores. Porém, esse dos códigos de cores, eles não são tão aplicados aos eletrolíticos. Eles são aplicados aos capacitores de outras linhas, de cerâmica, de óleo e afins, certo? Mas a grande maioria dos capacitores, eles são escritos no próprio corpo, tá vendo? A tensão de trabalho e o valor da capacitância de cada um deles,
certo? Como vocês podem ver aqui, a gente tem 3 modelos diferentes, certo? Aqui é aquelas unidades de medidas, como é que elas são representadas em cada um dos como é que se diz? Em cada um dos capacitores. Eu vou entrar com a câmera aqui. Vamos lá. Deixa eu trocar minha câmera para vocês não olharem para minha cara, que não tá nem um pouco bonita. Pronto. Vocês estão vendo aí a minha câmera? Cadê? Deixa eu ver. Estão vendo minha câmera? Coloquem a minha câmera em evidência, certo? Deixa eu só ajustar aqui para sair bonitinho no vídeo. Eu vou mostrar para vocês alguns componentes que eu tenho. Eu não tenho muitos capacitores porque eu não, geralmente eu pego lá na escola, certo? Esse daqui é um que eu achei perdido aqui, certo? Como vocês podem ver, é um de 50 volts, certo? E de 1000 microfarad. Ele tá funcionando, eu testei ele antes. Mas eu quero mostrar para vocês também essa placa aqui, que é uma placa, ela é um pedaço de um CLP. Esse foi um aluno que me deu. Ele é desse CLP aqui, ó, HRD. Depois vocês podem pesquisar lá no Google, se vocês quiserem. Ele é bem antiguinho, mas ainda é muito utilizado. Aí ele me deu essa placa aqui e ele tem basicamente todos os componentes que a gente vai estudar, certo? Hoje a gente está estudando o... Opa, deixa eu só ajustar a tela aqui. Não estou conseguindo ajustar. Enfim, hoje a gente está estudando os capacitores, certo? E nessa placa aqui a gente tem bastante capacitor. Aqui, ó, a gente tem... Tá vendo? A gente tem 1, 2, 3... E ó, 4, 5... Peraí, não tô nem enxergando. Não, isso aqui não é um capacitor não, calma. Ah, é sim. É porque esse é de uma marca diferente. Ficou feio esse. Capacitor, capacitor. Até esses azulzinhos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá vendo? Eles são capacitores, tá vendo? Por que é que esse tipo de placa aqui, ele tem bastante capacitor? Rapidão. Meu áudio tá normal aí pra vocês? É porque aqui tá meio bugado. Não sei. Tô com medo da gravação ficar ruim. Deixa eu só ajustar aqui um negócio. Pera aí. Eu vou parar a apresentação aqui. Parar a apresentação aqui. Deixa eu mudar a configuração. Vocês vão ver tudo isso na aula depois gravada, viu? Eu acho que agora deu uma melhorada, né? Pelo menos eu parei de travar. Vamos lá. É porque o áudio tá pelo computador, não tá pelo celular. Por que que esse tipo de circuito aqui a gente tem essa quantidade imensa de capacitores? Porque aqui, como ele faz parte de um CLP, o CLP eu tenho o controle sobre componentes que são variáveis, certo? Que às vezes eu preciso ligar e desligar. E isso exige cortes energéticos muito rápido às vezes dentro do circuito, só que eu não posso simplesmente desligar a força de todos os campos, porque eu posso acabar fazendo com que tudo queime, né? No final das contas.
Então, esses capacitores, eles servem também para manter algumas partes dos circuitos funcionando enquanto se corta a alimentação total, por exemplo. E também porque aqui a gente tem, ó, um transformadorzinho, tá vendo? Isso daqui é para fazer a conversão, ele faz parte de um circuito de conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, normalmente, quando eu tenho circuitos de retificação, que a gente chama assim, eles acabam sendo muito presentes justamente para fazer essas correções de corrente durante a alimentação do circuito, certo? Aqui na pinagem não dá para a gente ver tão bem o circuito, porque essa placa, as trilhas estão pelo lado de cá, certo? Estão por aqui, ó, como vocês podem ver, né? Algumas placas você consegue ver todas as trilhas por trás, mas não é o caso dessa. Essa daqui, se vocês observarem, aqui, ó, nesses pontos, oxidou a maioria das soldas, tá vendo? Então, essa placa aqui não funciona mais, é só para estudo mesmo. Isso daqui foram alguns fatores externos e internos também. Então, algumas coisas não funcionam. A gente tem o que mais aqui que a gente vai acabar estudando conforme a matéria for passando. A gente também tem um indutorzinho aqui, tá vendo? A gente tem um fusível. Isso daqui que eu nem enxerguei o que é, peraí. Eu não tô nem... Acho que isso aqui é um relézinho. Ou é outro tipo de capacitor. É outro capacitor, ó. Esse azul aqui é outro modelo de capacitor, mas eu não conheço esse exatamente. Tem que procurar o datasheet dele. Certo? Esse azul aqui, ó. E aqui a gente vai ver outros componentes que a gente vai estudar. Aqui, ó, a gente tem os resistores, tá vendo? Que a gente estudou já. Vou mostrar alguns deles para vocês. A gente tem os transistores aqui. A gente tem os diodos. Aqui não tem diodo. Ah, tem um diodo aqui perdido, ó. Tá vendo? Para correção de tensão, exatamente para isso. Certo? Então aqui tem basicamente tudo que a gente vai acabar estudando nessa matéria. Aqui também tem, gente, um trim-pot, tá vendo? Vocês lembram que eu falei de resistência variada na outra aula? Esse componente aqui é porque quando eu giro ele aqui, ó, com essa chave, tá vendo? Eu vou alterando a resistência que ele vai ter. Então, ele é um tipo de resistor que ele é variável, certo? Aqui eu não sei o que é isso, é alguma coisa encapsulada. Aqui eu tenho uma CI, tá vendo? Esse daqui é o que a gente chama de CI, que é um circuito integrado. É tanto que a nomenclatura aqui, ó, é IC5, tá vendo? Porque tá em inglês, então tá ao contrário. E se vocês observarem, todos os componentes nessa placa, eles estão nomeados, né? Eu tenho R é de resistor, então eu tenho vários aqui. Aqui é o 25, por exemplo. A gente tem alguns diodos, tá vendo? Que é o D. Ele classificou esse transistor aqui como diodo também. A gente vai acabar estudando isso mais à frente, mas eu vou adiantar. Os transistores, eles são combinações de diodos, certo? Por isso que algumas placas, eles, ao invés de se referirem como transistores, eles se referem como diodos, certo? Então, algumas nomenclaturas são complicadas. Isso daqui, ó, são as conexões do meu CLP, ó. Literalmente, as conexões aqui, você bota o fio e fecha aqui para prender. Esse aqui é só um pedaço. A placa do circuito é muito maior. Certo? Essa daqui foi a parte que ele me deu. Mas é bem legal. E é desse CLP aqui, ó, HRD. Depois vocês procuram aí. Ele é velho. Comparado ao que a gente tem hoje em dia, ele é bem antigo.
Eu ia mostrar para vocês também. Eu tenho algumas coisas aqui. Ó, esse daqui são alguns resistores. Tô fazendo igual aquele povo que vende, que faz review de maquiagem, sabe? A minha câmera para focar nessa luz é difícil, né? Vou botar aqui no meu papel rosa. Ó, aqui eu tenho um monte desses resistores por algum motivo que eu não sei, veio nos kits que eu comprei. Eu tenho outro, deixa eu pegar aqui, esse azul. Aqui. Esse azul também, eles são muito altos. Eu vou demonstrar ele com os LEDs para vocês verem que eles são muito altos e baixa bastante oh, meu Deus, baixa bastante a tensão quando eu coloco eles, certo? Tenho também aqui os LDRs, que são os resistores sensíveis à luz, certo? Eles interagem com a luminosidade. Eu vou tentar mostrar para vocês também um exemplo de como é que ele age, tá vendo? Ele tem essa trilhinha aí. Minha unha tá horrível, vocês estão vendo a minha unha. Eu acho que hoje só vou mostrar isso para vocês. Aí, ó, eu tenho aqui esse meu capacitor. Eu tô sem um multímetro aqui porque eu queria demonstrar para vocês a questão do processo de descarregar, né? Mas eu tô... Amanhã eu vou ver se eu acho lá. E aí eu repito a experiência para vocês. Mas o que é que eu vou fazer? Eu tenho alguns LEDs aqui. A gente vai estudar depois esses LEDs. Eu vou pegar um desses aqui. Vou pegar um transparente. Porque fica mais fácil de demonstrar, certo? Eu vou estar usando aqui uma protoboard, que é isso aqui, certo? É uma placa de circuito de prototipagem, tá vendo? É só você encaixar aqui, ó, os componentes. Como é que ela funciona? Esses furinhos aqui do meio, tá vendo? Que foi onde eu encaixei o capacitor. Aqui é uma que eu tive que matar para poder dar aula. Eles são conectados dessa forma aqui, ó. Cada uma dessas plaquinhas são individuais, tá vendo? Ou seja, a conexão aqui é o seguinte. Se eu coloco alguma coisa conectada nesse pino, ela vem até aqui, ó. Eu vou pegar até um piloto. Vou mostrar. Essa aqui eu posso riscar porque eu já esbagacei. Então, se eu coloco alguma coisa nesse pino aqui, ó. Tá vendo? Aí, né, ele vai estar conectado até aqui embaixo. Tá vendo? Então, para que eu uso esse espaço aqui? Normalmente, você deve conectar aqui os componentes. Vou tirar esse capacitor. Vou pegar um LED aqui, ó, como exemplo. Você deve conectar os componentes dessa forma assim, ó. Nessa posição, tá vendo? Nunca desse jeito aqui, ó. De lado, tá vendo? Sempre de frente para você. Já essas trilhas aqui de cima, ó, elas são conectadas na horizontal. Então, o que eu conecto aqui vai ter ligação até esse meio do caminho aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que eu ligar aqui, ó, vai até aqui. Já essa daqui, ela é desse formato, certo? Isso daqui é uma protoboard, é muito utilizada em estudo de circuito. Ela é boa porque você não precisa tá soldando nada, certo? É só encaixar e sucesso. É igual brincar de Legos, certo? Ó, pra Rafael aí já conhece, né? Esse tipo de LED. Eu gosto deles para fazer umas experiências, apesar de me estressar às vezes, mas são bem úteis. Vocês lembram que eu falei logo na primeira aula que alguns componentes, minha mão tá toda rosa, ignore. Que alguns componentes, eles têm características físicas que ajudam você a identificar quais são os polos positivos e negativos, né?
Aqui, por exemplo, o LED, ela tem uma perna maior e uma menor. Só que esse LED aqui que eu comprei, ele é da China e ele veio todo cortado errado. Ele é todo ao contrário. Sabe o dia do contrário? É ele. Onde ele tá cortado para ser positivo, ele na verdade é o negativo. E onde tá cortado para ser positivo, ou onde é negativo, tá positivo. Eu vou pegar um LED normal aqui, um que eu comprei depois, e esse veio certo. Esse não foi made in Taiwan. Nada contra, mas tem uns produtos que vêm de um jeitinho. Ó, esse daqui é um normal, certo? Vocês observem que a perna maior é positiva. E que também, deixa eu ver se dá para mostrar, deixa eu ver se vai focar. Onde é positivo, vocês estão vendo que tem dentro do LED, você tem uma quase conexão, né? Dos dois polos. A menor é positiva e a maior é negativa. Já nesse LED aqui, ele tá ao contrário. Mas não vai dar para ver direito porque acho que o zoom não deixa, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou usando como fonte para minha experiência aqui. Eu estou usando um Arduino porque eu estou sem bateria aqui, certo? Eu vou usar ele como minha fonte de 5 volts, certo? Vou ligar ele aqui. Estou ligando ele aqui. Eu não sei se vocês lembram que eu falei na aula de CLP, ó. Esse daqui é um cabo serial que vocês usam normalmente em impressora. Esse é um dos cabos que mais se utiliza para comunicação de CLPs, de placas controladoras ao computador. É esse modelo aqui. Aí, ó, ele tem essa conexão aqui. Eu vou ligar. Tá vendo? Ele ligou. Automaticamente ele tá sendo a minha extensão aqui, já que eu tô sem baterias. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o meu LED aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Tá vendo? Que o meu LED acendeu. Como ele tá em 5 volts, eu não vou nem botar em... Eu só vou botar em 5 volts para demonstração. Porque não é... Ele chega a tá quente, ó. Porque um LED desse, que é um transparente, certo? Ele aguenta no máximo 3,4. Ele continua ligado aqui no 5 volts? Continua, mas não é o ideal. Ele vai queimar, se eu deixar aqui 1 hora, ele queima mais ou menos, certo? Então eu vou diminuir aqui, ó. Já que eu estou usando 5 volts aqui, eu vou colocar 3, certo? Que aí ele não esquenta, porque esses LEDs transparentes são uns LEDs difuso, tem um nomezinho que eu esqueci agora. Porque tem os encapsulados que a cor, na verdade, tá na capinha dele, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse daqui, ó. A cor dele tá nessa capa de cobertura aqui, tá vendo? Aí se eu ligar ele aqui, esse daqui... Ah, já tô ligando. Deixa eu ver se esse tá funcionando, né? Não, acho que esse aqui eu já queimei, inclusive. Tá bem queimado. Ixi, tá literalmente queimado, ó. Eu tinha até separado um aqui pra mostrar pra vocês, um queimado. Mas eu vou pegar outro exemplo. Aqui, ó. Esse amarelo, tá vendo? A cor dele tá na capa. Como ele produz uma cor, quando eu ligo ele, ele fica meio laranja, sabe? Ao invés de ficar amarelo de fato. Então isso é ruim. E esse daqui, ó, esquentou de um jeito, porque esses LEDs aqui, eles trabalham com a voltagem de no máximo 2 volts. Esses LEDs transparentes, eles trabalham numa voltagem maior. E eles têm uma durabilidade melhor do que esses ruinzinhos daqui. Então, ó, esse aqui é um vermelho. Vocês estão vendo que ele tá bem fraquinho? Porque esse tipo de LED, ele não trabalha com 3,3 volts.
certo? Então ele fica respirando com a ajuda de aparelhos, né? Tá vendo como é que eles ficam mais fraquinhos? Se eu mudar aqui para 5 volts, ó, ele brilha mais, tá vendo? Mas eu não quero trabalhar com 5 porque senão eu vou perder meu LED. Esse daqui tá meio bufadinho, não vou usar ele não. Vou usar esses dois azuis, tá vendo? Aí o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu fazer a mágica do cinema pra deixar... Tá dando pra ver aí tranquilo? Ou vocês preferem que fique mais próximo? Acho que dá, né, pra ver? De vez? Tá. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse capacitor. Tá vendo? Ele tem 50 volts. Tá bom? E eu vou aplicar ele. E eu vou aplicar ele a esse circuito aqui. Eu vou estar colocando ele aqui, ó. Antes. Nesse caso aqui, se eu colocasse ele aqui depois, ou ele antes, tanto faz, tá bom? Mas eu tenho que ligar o polo positivo. Qual é o meu polo positivo aqui, ó? Ele tem a perninha maior, tá vendo? Meu polo positivo é esse aqui, ó. É esse aqui. Tá vendo? Esse polo aqui, ó, é o negativo. Tá vendo? Então, ó, o meu polo positivo aqui é o amarelo. Eu vou colocar ele aqui. Ele vai dar uma entortadinha um pouquinho. Aqui, ó, só para vocês verem, encaixei ele aqui assim, tá vendo? O que é que acontece quando eu tiro a energia desse circuito? Observem. Nossa, ele apagou. É porque não deu tempo de carregar, também fui hipócrita, né? Deixa eu ver só se ele encaixou certo, peraí. Peraí, ele não encaixou não. Agora foi. Ele não tinha encaixado antes não. É bem sutil, porque é o seguinte. Pensa o seguinte, aqui eu tô fornecendo 3 volts, 3.3 volts, certo? Ó. Vocês estão vendo como ele ainda tem energia aqui? Vou botar mais próximo, certo? Vou botar bem mais próximo mesmo. Ó. Estão vendo como ele respirou lá no final e ainda tinha? De novo, vou botar agora para cegar vocês. Ele não foca direito com essas luzes assim não, viu? Não. Ó. Tá vendo? Esse processo de apagar é justamente... Vou botar aqui de novo. É justamente o que acontece quando a gente desconecta a fonte que alimenta o circuito, certo? E deixa só a energia do capacitor trabalhar, certo? Então é basicamente isso que um capacitor faz. Ele sustenta aquele pouco de energia por um período de tempo, certo? É tipo pantufas, a minha sandália do Star Wars. Não vou mostrar pra você não. Mas eu gosto de Star Wars um pouquinho. Certo? Então, ó, eu vou mudar aqui para 5 volts. Ele vai demorar R$2 de tempo a mais. Deixa eu ver. Vou botar mais pra cá, vocês estão vendo minha pantufa aí. Botei em 5 volts. Vou tirar, ó. Nem carregou, na verdade. Meus LEDs esquentam bastante quando eu tô trabalhando com 5 volts, ó. Tá vendo? Ela fica R$2 de tempo a mais, porque é só 1.5 volts de diferença entre... 1.5 não, 1.7 volts entre eles. Certo? Vamos lá, o que é que eu queria mostrar para vocês também. Vou mostrar os resistores funcionando. Vou mostrar o LDR.
e vou mostrar o resistor. Esses resistores que eu tenho aqui, eles são muito altos, gente. Então, a tendência é que o brilho caia consideravelmente, certo? O que é que acontece? Quando eu tenho um resistor no meio da minha conversa, o papo é outro, como diz o ditado, certo? Eles vêm desse jeito aqui, normalmente de fábrica. Aí vocês têm que cortar para encaixar eles no circuito. Eu normalmente entorto, a não ser que eu vá aplicar diretamente num projeto mesmo. Eles não podem, ó, ocupar. Eles não podem, eles podem até ser colocados assim, tá vendo? Mas não na mesma fila, tá vendo assim, ó? Nessa fila aqui eu não posso ligar. Eu tenho que ligar ele desse jeito aqui. Então, vou colocar aqui, colocar aqui. Tá vendo? Ele fica parecendo uma aranha velha mesmo. Toda engraçada. Eu vou pegar o meu LED aqui. Esse aqui tá queimado. Esse aqui tá queimado. Esse aqui não pode. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse aqui tá queimado mesmo? Tá. Não sei se ele vai focar. Mas vocês estão vendo que na capa tá um pouquinho escuro? A capa do LED, ela tá um pouquinho amarelada assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E tá meio preto, tá vendo? Isso daqui é porque queimou. O assunto mais legal de eletrônica pra mim são os LEDs, viu? Aí a gente vai brincar com os circuitozinhos legais. Aqui, ó, você pode ligar ele ou no positivo ou no negativo. Eu vou ligar aqui o positivo, tá vendo? Do meu LED no resistor, na mesma direção. Conseguem compreender o que é que eu fiz aqui? Aqui é a minha perna do meu resistor. E aqui é a perna do meu LED. Por que eu fiz essa ligação? Porque eu quero que eles compartilhem a conexão aqui. Tá bom? Se eu liguei o meu positivo do LED no meu resistor, aqui eu tenho que injetar aqui energia, a positiva também, né? No meu caso aqui, é o meu conector amarelo, né? Eu vou colocar aqui, ó, na mesma fila. Eu vou até virar assim, que é mais fácil vocês. Tá vendo? Na mesma fila. Eu risquei essa. E agora eu vou pegar o meu negativo e vou colocar aqui no meu LED, ó. Tá vendo? Quando eu ligo ele, vocês vão ver que o brilho tá até menor. Certo? Por quê? Porque eu tô oferecendo a resistência à passagem de energia que tá vindo aqui. Eu tô com 5 volts. Tá vendo? Se eu não me engano, esse LED que eu tenho aqui é um 320. Deixa eu ver. Vou pegar aqui a calculadora. Calculadora de resistor. Vou pegar aqui na internet, viu? Ó, por exemplo, como é que eu vou saber identificar qual é o valor desse resistor aqui? Quem é que chuta aí? Quem vai me ajudar? Já vou dar pesca que eu vou botar ele na posição correta, ó. Opa, deixa a minha câmera focar. Que cores eu tenho aqui? Aqui no final eu tenho um dourado, né? Já dá pra ver. Eu tenho marrom, preto e vermelho, né? Deixa eu ver aqui. Marrom. Vou botar aqui na minha calculadora. Preto e vermelho. E o último é dourado. Então, eu tenho aqui 1000 ohms. Certo? 1000 ohms. A gente tem um cálculozinho. A gente tem um cálculozinho que a gente consegue definir qual é a resistência ideal. Mas se você colocar uma resistência a mais do que é necessário, não quer dizer que não vai funcionar, mas vai impedir um brilho ideal do seu componente, ó. Ele sem o LED ou sem o resistor, ó, a quantidade de brilho. Agora ele com o resistor, vou botar até mais longe aqui, tá, do fio, ó. Vocês estão vendo que a intensidade do brilho é menor?
sem o resistor e com o resistor. Tá vendo? Então, tipo, com o resistor, aqui nessa situação, ele vai ter uma vida útil muito maior do que ele ligado direto no 5 volts, certo? Então, é sempre bom usar o resistor. Eu, às vezes, dou uma de vida louca, como diz o povo, porque tem uns projetos que eu faço sem mesmo, mas só se for coisa que eu não precise deixar ligada por muito tempo. Se eu precisar que ele fique ligada por muito tempo, aí eu tenho que botar um resistor automaticamente. E o último brinquedo que eu trouxe aqui para vocês foi o LDR. Tá vendo? Ele é o que a gente tem no poste. Esse daqui é uma versão mini, custa 5 centavos, literalmente. Como é que eu uso ele? No lugar desse meu resistor aqui, eu vou colocar o meu LDR. Só que ele tem um método de comportamento diferente. Observe, vou até trazer mais para perto. Quando eu tapo aqui, ó. Deixa eu tirar essa luz de fundo, porque senão ele vai estar aparecendo no vídeo aqui. Deixa eu mudar as posições. E os fios se enroscaram. Quando as coisas são bem pequenas é horrível. Ó, observe. Quando eu tapo aqui, ó. O que acontece? A resistência aumenta. E a corrente não passa, né? Quando eu tiro o dedo, ele continua acesa, certo? O princípio de desligar e ligar o poste é justamente esse. Só que aquele módulo lá, ele funciona de forma inversa, certo? Quando ele detecta, ele apaga. E quando ele não detecta, ele acende. Que é diferente daqui, ó. Porque qual seria a coisa? Quando eu não tenho luminosidade, eu deveria acender, né? Mas o componente... Nossa senhora, tô passando uma moto em pôde aqui. O componente em si, ele é, como diz os meninos, ele é burro. Então, quando eu tapo a luminosidade, ele resiste, tá vendo? E tira a minha energia. Quando ele vê luminosidade, ele acende. O que acontece nos postes é o inverso. Aí a gente tem um módulo que faz um chaveamento de inversão. Não é nada super difícil, não. É algo bem tranquilo, inclusive. O que é que eu iria mostrar para vocês? Não, esse que eu vou mostrar para vocês é de outro assunto ainda. A gente não tá chegando lá ainda, não. Daqui a pouco. Ah, eu queria mostrar para vocês só isso daqui, ó. Isso daqui é um LED. A gente vai estudar mais sobre eles depois, certo? É um diodo emissor de luz. Só que esse LED aqui é um RGB. Como vocês podem ver, ele tem 4 pernas diferentes. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês agora? Esse tipo de componente aqui, ele tem uma característica que você encontra em outros componentes que a gente vai estudar. Que é a questão, vou pegar minha caneta, de serem componentes, componentes P ou N, ou seja, positivos, padrões positivos e negativos. O que é isso? Esse LED aqui, vocês estão vendo que eles têm 4 perninhas, né? Qual é a característica desse LED aqui? Normalmente você pensa que um LED comum como esse daqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma perna positiva e outra negativa, não é isso? Pelo padrão de apresentação dos LEDs. Ué, chega, caiu. Você vai ter isso aqui, né? Agora, quando eu tenho um LED como esse, como é que eu sei o que é positivo e negativo?
O que acontece é que alguns componentes, quando eles têm mais de duas pernas e eles são polarizados, eles têm uma questão de ser dominado pelo positivo ou pelo negativo. Essa dominação de positivo ou negativo é o seguinte: normalmente essa perna em destaque, ela pode ser alimentada por positivo ou por negativo. O que a gente aprende na maioria dos componentes é que essa perna maior é sinal de positivo, certo? E aí, nesse caso desse LED aqui, a gente tem um padrão que é o seguinte: a perna maior é a positiva e as outras tudo negativo, certo? Só que podem existir outro modelo de LED igualzinho a esse, fisicamente, que seja o seguinte: seja positivo todas as outras e essa perna maior seja negativa, certo? Isso é o que a gente conhece por padrão PNP ou NPN. A gente vai estudar isso diretamente em transistores, mas isso às vezes aparece também nos LEDs. Só para matar a curiosidade, se alguém tiver curioso de como é que funciona esse LED aqui, ele é o seguinte: essas três perninhas individuais, essa e essa, é vermelho, verde e azul. E essa perna aqui maior é só energia. O que acontece? Se você ligar essas pernas em conjunto, você consegue obter uma cor secundária. Vou tentar fazer aqui, mas é porque eu tô sem cabo. Meus cabos estão tudo ruim. Sabe aquela teoria do carro velho que quando você para de usar, ele começa a apresentar um monte de defeito? Meus componentes estão tudo assim. Essa quarentena tá me matando aos poucos. Ó, conectei ele aqui, tá vendo? Vou botar mais perto. Esse daqui é um padrão que a minha energia dessa perna é positiva, tá? O que é que eu vou fazer para distribuir a energia para as outras? Eu vou colocar ela aqui e vou partilhar. Tá? Eu vou fazer uma extensão. Aí, ó, vou pegar esse outro cabinho aqui, vou puxar a partir dela. Ó, essa primeira perna, vou botar mais de perto. Essa primeira perna, ó, é azul, tá vendo? A segunda perna é a verde. E a última, e não menos importante, é a vermelha. Tá vendo? Esse componente aqui é um padrão NPN. Deixa eu escrever aqui. NPN. Por que ele é um padrão NPN? Porque a energia central é positiva e as outras de ativação são negativas. E aí, ó, você pode ligar individualmente ou, se você deu um mau contato aqui em alguma coisa, o mal de protoboard é justamente isso, viu? O mau contato acontece o tempo todo. Eu vou pegar outro cabo aqui, ó. Observe que tá tudo ligado no negativo, tá? O positivo só liguei uma vez. Vou pegar esse outro cabo e vou ligar no azul. Tá vendo? Só que eu não vou ligar no 5 volts não, vou ligar no 3 volts. Aí eu consegui quicou. Os cabinhos estão ruins, tá vendo? Eu consegui o roxo. É roxo ou é rosa, sei lá que coisa. Se eu ligar ele, o vermelho, com o verde, eu tenho esse amarelo, tá vendo? É porque desconectou. Protoboard é esse aqui, ó. Desencaixa, encaixa toda hora. Não, acontece. Certo? Ou então se eu ligar, ó, o verde, vou ligar o azul também. O azul não quer ligar, vai ficar. Eu ligo um, tô igual o carro velho mesmo, ó. Ligo um, desligo o outro.
Esses cabos são muito ruins, pra vocês terem noção. Vocês verem que não é minha mentira. Ó, eu tenho essa caixa aqui de cabo, tá vendo? Dentro dessa caixa de cabo eu só achei 4 funcionando. E são esses que estão aqui. E tem horas que dá errado. Porque tem 6 meses que eu não uso esses bichos direito. Certo? Mas aqui, ó. É um mau contato do LED. Aí, qual é a minha dica para vocês? Não façam. Ó. Não faz projeto nessa placa aqui. Essa placa aqui, ela é para vocês testarem, estarem brincando e tudo mais. Mas projeto nessa placa aqui é pedir a morte. Porque se qualquer coisinha danificar aqui, você nem vai saber. Você vai ter que testar tudo, ó. Até descobrir o que é. Aí é dor de cabeça. Tá certo? Mas, no mais, o nosso assunto de capacitores por hoje é só. Amanhã eu vou dar um exemplo só de associação de capacitores, caso vocês queiram, certo? Mas eu não vou entrar tanto em detalhe em cálculo de capacitância, blá blá blá, questão de fósforo, não. Eu vou deixar para focar nessa parte quando a gente for montar um circuito de fato. E aí eu explico para vocês todos os cálculos necessários para se montar um circuito, tá certo? Eu acho que fica mais prático de se informar. Ok? Amanhã eu vou mostrar um pouquinho de indutores, só que indutores é a mesma coisa do capacitor. O que muda é essa questão da capacitância. Um capacitor tem capacitância. O indutor, ele tem indutância. É horrível essa rima, né? Mas o modus operandi de um indutor é diferente do capacitor, até por causa da sua propriedade física, né? Então, amanhã eu vou para a parte de indutores, mas vai ser bem rápido também. Esses dois assuntos, indutores e capacitores, eu não foco tanto diretamente, porque senão a gente ia acabar em física, em muita física, certo? E aí, na próxima semana a gente entra nos assuntos de diodos e LEDs, e depois a gente cai nos transistores, que é a pior parte. Tá bom? Uma coisa que eu queria pedir a vocês, se vocês tiverem, é a questão do multímetro. Eu vou estar mostrando para vocês como é que se usa, por isso que eu estou atrás de um que não seja da escola, porque o da escola eu não posso pegar. E se vocês tiverem, é bom que vocês tragam durante a aula para a gente fazer algumas práticas. Tá certo? Amanhã eu lanço a lista da semana. Vocês têm até outra semana para entregar. E por hoje é só. Falei demais? Já tem umas 2 horas, né? Professora, Oi, pode falar. conseguiu ver o negócio